Neste vídeo vamos estudar de forma sucinta a primeira fase do modelo ADD-IE, a análise. O modelo ADD-IE é descrito nessa figura e que separa em duas grandes fases a construção de um objeto de aprendizagem. A primeira grande fase é a concepção, em que o designer instrucional e sua equipe vão pensar todo o objeto de aprendizagem, e uma segunda grande fase chamada execução, em que o objeto será colocado em execução e avaliado. Então, nessa primeira fase a gente tem a análise, em que são identificados vários aspectos do que se deseja produzir. O design, em que o objeto de aprendizagem é especificado, e o desenvolvimento, que é a programação, a produção desse objeto de aprendizagem propriamente dito. Na fase de execução, existe o uso do objeto de aprendizagem, que é chamado de implementação, e aí é importante então perceber que no modelo implementação não é utilizado no sentido de desenvolver um programa, desenvolver um software, como normalmente se faz. Implementação é a colocação do objeto de aprendizagem já pronto em uso. E a avaliação, que vai permitir uma reflexão se esse objeto faz sentido ou não, se teve o resultado esperado. Na análise, que é o que nos interessa aqui, é importante que a gente construa toda uma base que vai permitir um correto desenvolvimento. Então, o objetivo da análise é identificar o problema. Afinal, qual é o problema que eu quero resolver? Como assim identificar o problema? O que os alunos não estão aprendendo da maneira tradicional? E que, para eles poderem aprender, a gente precisa de um objeto de aprendizagem. Esse é o problema. Definir o objetivo. Definir, eu vou fazer com que o aluno efetivamente aprenda aquele conteúdo. Definir qual é o ambiente educacional que o meu objeto de aprendizagem vai ser executado. E eu tenho que também identificar quais são os conhecimentos prévios dos alunos. Então, para fazer isso, para alcançar esses objetivos, normalmente algumas perguntas têm de ser feitas. Aqui a gente pode perceber que perguntas são essas. Qual é o público-alvo? Quais são as características desse público-alvo? São crianças, são adolescentes, são adultos, pessoas alfabetizadas, não alfabetizadas, com pós-doutorado? O que se pretende que o público-alvo, se forem crianças, por exemplo, o que se pretende que essas crianças alcancem? Eu quero que essas crianças sejam capazes de separar sílabas, por exemplo. Quais são as limitações de aprendizagem desse público-alvo? Qual é o limite até o qual a gente pode ir? Quais são as opções de implementação? Eu posso implementar numa tecnologia que utiliza a internet, ou não, eu não posso utilizar numa tecnologia que utiliza a internet porque esse público-alvo não tem acesso à internet. Quais são as opções de implementação que eu posso fazer? Eu posso usar vídeos, animações, simulações, jogos, afinal, em que eu sou capacitado? Quais são as considerações pedagógicas? De que forma eu acho que esse aluno, essa criança, esse adolescente, esse adulto vai aprender essa matéria, esse conteúdo? Então, em que eu acredito do ponto de vista de educação? Qual é o tempo disponível que eu tenho para o projeto? Eu percebo que o melhor é fazer um jogo. Vou levar 5 anos para terminar o jogo. Eu tenho 5 anos? Então são perguntas usuais na análise. É preciso que se tenha uma ideia clara, a quem se destina o objeto de aprendizagem. Isso é fundamental. Essas pessoas já dominam alguma coisa, elas estão se aperfeiçoando, estão aprendendo do zero. Qual é a faixa etária, qual é a experiência, qual é o nível de educação. Então, eu tenho que saber para quem eu estou construindo o objeto de aprendizagem. Eu tenho que saber exatamente qual é o objetivo.
Que competências eu quero desenvolver na pessoa que vai utilizar esse meu objeto de aprendizagem? É possível medir esse aprendizado? Não é possível? Mas todo grupo de trabalho tem que saber muito bem quais são os objetivos. Senão a gente não chega no objetivo, né? É preciso saber muito claramente quais são as restrições que eu tenho, restrições físicas, organizacionais, econômicas, né? Então, eu tenho um tempo para o meu projeto, eu tenho um orçamento para o meu projeto, eu tenho regras que limitam o meu projeto. Nessa instituição é proibido usar telefone celular, é uma regra. Eu preciso ter clareza na questão dos requisitos técnicos do meu projeto. Vou poder fazer um software que demanda muito processamento, muita rede. Eu tenho os softwares necessários para desenvolver o projeto. Como que será construído esse projeto? Preciso ter uma ideia clara de quais são as etapas de desenvolvimento, como é que se dará a sua avaliação. Isso depende de quem está financiando o projeto, por exemplo. Isso tudo faz parte da análise, né? Durante a análise é preciso saber como é que vai ser feita a distribuição, a produção do material, quem vai desenvolver, quem vai disponibilizar, como o aluno vai acessar o material, como isso ocorrerá no futuro. É preciso saber como é que se dará a avaliação do objeto de aprendizagem a ser desenvolvido. Essa avaliação será feita pelos próprios alunos, pelos professores, pela instituição contratante. Então, a análise é fundamental para definir com clareza o que se tem e onde se quer chegar e como se chegará lá.